Bom, pessoal, então resolvendo o exercício 1, diz o seguinte: determina a distância percorrida em metros por um carro com velocidade constante de 72 km por hora. É um intervalo de tempo de 20 segundos. Se eu quero a distância em metros, meu tempo está em segundos, minha velocidade está em quilômetros por hora. Então, preciso transformar esses 72 km por hora em metros por segundo. Para a nossa tabelinha, 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. Bom, aí aplicando Deus vê tudo, o que a gente vai obter? Velocidade, 20 metros por segundo, tempo, 20 segundos. 20 vezes 20, 400 metros. Então, essa é a distância percorrida. A questão 2 diz o seguinte: um ônibus passa pelo ponto quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas da manhã e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade média em quilômetros por hora desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Bom, se ele sai do quilômetro 30, vai até o quilômetro 240, do 30 até o 240, ele percorreu 210 quilômetros. Das 6 horas da manhã até as 9h30, se passaram quanto tempo? Das 6 às 9h30 se passaram 3 horas e meia. O que é a velocidade? Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Qual a distância percorrida? 210 km em 3 horas e meia. O que vai dar 60 km por hora. A questão 3 dizia o seguinte: um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba com velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Então, a gente tem que fazer aqui uma adaptação. Então, a gente tem de Santos até Curitiba, de Curitiba até Florianópolis. Então, aqui é Santos, Curitiba, Florianópolis. Bom, de Santos a Curitiba tem uma distância de 480 km. Ele realizou esse percurso com uma velocidade média de 60 km por hora. De Curitiba até Florianópolis são mais 300 km. E ele realizou esse percurso com uma velocidade de 75 km por hora. Bom, para achar a velocidade escalar média no percurso total, eu preciso da distância, que eu já tenho, 480 com 300, só que está faltando o quê? Qual foi o tempo total da minha viagem? Só que, aqui nós temos a distância e a velocidade. Com a distância e a velocidade, dá para obtermos quem? Tempo, vou chamar de T1. Quem que é tempo? Distância pela velocidade. Qual a distância que ele percorreu? 480 quilômetros. 480 km com uma velocidade de 60 km por hora, que vai dar total de 8 horas. Esse segundo trecho, ele andou 300 km com uma velocidade de 75 km por hora, que vai dar um total de 4 horas. Bom, para acharmos a velocidade, o que vai ser a velocidade? A velocidade é a distância pelo tempo. Nesse caso, qual foi a distância que ele percorreu? Os 480 km de Santos até Curitiba, mais os 300 km de Curitiba até Florianópolis. Em quanto tempo ele demorou?
Ele demorou 8 horas no primeiro trecho, mais 4 horas no segundo trecho. O que vai dar o quê? 780 quilômetros em 12 horas. O que é igual a 65 quilômetros por hora. A questão 4 dizia assim: um automóvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade escalar média em metros por segundo e em quilômetros por hora? Bom, como já temos a distância em metros, vamos transformar esses 4 minutos em segundos. Cada minuto tem quantos segundos? 60. Então, 4 minutos equivalem a... Vou corrigir aqui, né? Equivalem a... Opa! 240 segundos. Ok? Então, para acharmos a velocidade em metros por segundo, a gente vai ter o quê? Os 1.200 metros dividido por 240. Né? E aí, isso daqui vai dar igual a 5 metros por segundo. Usando a nossa tabelinha direto, 5 metros por segundo equivalem a 18 quilômetros por hora. Bom, a questão 5, né? Tinha várias formas de você poder resolver, né? Daria para usar raciocínios pensando no ano, quanto cresceria o cabelo, né? Bom, o que diz aqui, né? A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetro por mês. Suponha que Júlio, que tem 1,80 m de altura, deseja ter os cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no chão quando ele estiver em pé. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar os cabelos, até ele conseguir o seu objetivo. Bom, claro, daria para você pensar, tá, então, se cresce 1,5 cm por mês, em um ano vão crescer 18 centímetros, né? Como 1,80 m, né? 1,80 m, né? Para transformar em centímetros, o que faz? Cada metro tem 100 centímetros, então 1,80 m são 180 centímetros. Então, se cresce 1,5 centímetros por mês, então, em um ano, vai crescer 18 centímetros. Para eu atingir 180 centímetros, vão se passar, né, de 18 para 180, 10 anos. Essa seria uma solução possível. Se a gente fosse utilizar as expressões, né, que a gente está trabalhando, que é distância, velocidade e tempo, esse 1,5 seria a velocidade. 1,80 m seria a distância. Então, como a gente acharia o tempo? O tempo é distância pela velocidade. A distância, nesse caso, está representada pela altura dele, que é de 180 centímetros. E a velocidade é 1,5. O que vai dar igual a 120, cuidado com as unidades, centímetros, centímetro por mês, então a minha unidade aqui vai ser 120 meses. Só que um ano tem 12 meses, então se nós dividirmos, né, esses 120 meses por 12, nós vamos obter 10 anos. Tá? Então, qualquer uma das interpretações estão corretas.
Questão 6 diz o seguinte: um atleta passa no instante 1, 10 segundos. Então aqui vale 10 segundos. Por uma posição cujo espaço é S1, 50 metros. Então aqui vale 50 metros. No instante T2, 20 segundos. Então aqui vale 20 segundos. Ele vai passar pela posição 120 metros. Ele quer saber a velocidade escalar média do atleta nesse intervalo de T1 a T2. Muito bem. De 50 até 120, o atleta percorreu quanto? Muito bem, 70 metros. De 10 até 20 se passaram 10 segundos. Velocidade é distância pelo tempo. Então nós vamos ter 70 dividido por 10, que vai dar 7 metros por segundo. Questão 7. Um carro viaja de Atibaia a Cambuí, Minas Gerais, que dista 90 km, parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto gasta 1h30, fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem, em metros por segundo e em quilômetros por hora. Bom, ele vai percorrer 90 quilômetros. Quanto tempo ele vai demorar? Bom, ele vai demorar 1h30 até chegar no posto. Aí ele fica mais meia hora no posto, então já são 2 horas. 1h30 com meia hora, 2 horas. E mais meia hora para terminar o percurso. Então ele vai velocidade, distância pelo tempo. Ele vai percorrer 90 km em 2 horas, né? Meia com 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas e meia, 2,5, que vai dar 36 km por hora. Usando a tabela, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Questão 8. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista viu um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que este ponto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora e metros por segundo. Bom, do quilômetro 200 até o 245, ele vai andar quantos quilômetros? Do 200 até os 245, ele vai andar 45 quilômetros. Ele vai realizar esse percurso em 30 minutos. 30 minutos são meia hora, né? Meia hora, 0,5. 45 dividido por meio, 90 quilômetros por hora. Usando a nossa tabelinha, 25 metros por segundo. 9. O gráfico abaixo indica a distância percorrida por um carro em função do tempo. Determine a velocidade deste carro nos 8 segundos iniciais. Então, lá, nos 8 segundos iniciais, aqui, em 8 segundos, ele andou quanto? 80 metros. Né? Então, letra A. Se a velocidade é a distância pelo tempo, ele andou 80 metros em 8 segundos, que vai dar 10 metros por segundo. Agora tem que tomar cuidado com a letra B, né?
a velocidade deste carro nos instantes 8 e 10. Então, 8 e 10 está aqui, né? Ó, nesse instante aqui. Nesse instante aqui, é esse gráfico aqui de referência. Mas lembre-se que isso aqui é um gráfico da distância pelo tempo. Então, se ele está na mesma posição, 80 metros, e o tempo está passando, então lá ele está no mesmo lugar, ele não se deslocou, e o tempo passou. Se ele está no mesmo lugar, significa então que a velocidade dele é igual a zero. Ou seja, ele está em repouso, ele está parado, ok? E a nossa última questão diz o seguinte: ao se aproximar uma tempestade, um índio vê o clarão do raio e 15 segundos após ouve o trovão. Sabendo que no ar a velocidade da luz é muito maior do que a do som, 340 metros por segundo, determina a distância em quilômetros de onde ocorreu o evento. Distância, velocidade, vezes tempo. Qual a velocidade dele? 340 metros por segundo, no intervalo de tempo de 15 segundos. Isso aqui vai dar 5.100 metros. Para transformar em quilômetros, basta dividirmos por 1.000. Porque um quilômetro tem 1.000 metros. Então, isso daqui tem 5,1 quilômetros. Ok? Então, é isso aí, pessoal.